Oi, bom dia. Bom dia, tudo bem? Tudo bem? Fui sair da sala, acabei entrando aqui sem querer. Você quem que é? Eu sou uma advogada que estava na outra audiência. Ao invés de eu sair do sistema, eu saí da sala e vim parar nessa aqui. Ah, Doutora Xandinho, só um minutinho, tá? Doutor Luiz Fernandes, que é o Luiz Fernandes, sim. eu vou colocar o senhor para falar com o defensor público, tá? Tá bom, seu nome é? Edson. Aí é o doutor Antônio Ezequiel, ele tá aguardando o senhor, tá bom? Antônio Ezequiel? É um defensor público. Será que foi o primeiro que fez? Eu acho que foi esse. Não, não foi não. Ezequiel. Não sei, doutor, aí só conversa com ele lá até o início do ato, tá bom? Ezequiel. Eu peço que aceite em tela e o convite vai chegar na sua tela, ó. Ok. Bom dia. Bom dia. Eu falo com o senhor Luiz Fernandes Venâncio. Ele mesmo? Senhor Luiz, meu nome é Antônio Barbosa, eu sou defensor público federal. O Supremo Tribunal Federal marcou essa audiência hoje para a realização do seu interrogatório Certo. na ação penal 2228. Certo. O senhor não tem advogado constituído nessa ação penal, correto? Primeiro que os advogados não têm acesso a nenhum processo e todos esses processos correm de forma irregular, fora de toda a jurisprudência do Código Penal brasileiro e da Constituição brasileira. Então, ter ou não ter advogado faz a menor diferença nesse processo. Segundo, eu não tenho foro privilegiado. Eu não deveria ser nem sequer citado pelo Supremo Tribunal Federal. E terceiro... Só um momento, senhor Luiz. O senhor terá a oportunidade de dizer isso para o magistrado que vai interrogar o senhor. Tá bom. Nesse momento, só para saber se é o caso de atuação da defensoria ou não, eu preciso saber se o senhor tem advogado para acompanhar o senhor no teatro ou não. Hoje o senhor não tem advogado para acompanhar o senhor no interrogatório, é isso? Isso. Certo. Nessa ação penal, existe uma denúncia que foi feita pela Procuradoria-Geral da República, Certo. PGR, né? Existe o Supremo Tribunal Federal que vai julgar essa denúncia, Uhum. e existe uma outra instituição que não tem nada a ver com a PGR, e que não tem nada a ver com a STF, que é a Defensoria Pública. Certo. A Defensoria Pública faz a defesa técnica daquelas pessoas que são acusadas e não tem advogado. Então, senhor Antônio, já que o senhor agora está representando, o senhor está me representando como o meu advogado, não é isso? A defesa do senhor é feita pela Defensoria Pública da União. Neste ato, eu participo do interrogatório representando a Defensoria Pública da União. Certo. Então, mas não significa que seja eu pessoalmente que faça a sua defesa. Quem faz Não, a sua defesa é a instituição. como o senhor agora representa a Defensoria Pública da União, então me cabe eu a fazer algumas perguntas, tirar algumas dúvidas, certo? Sim, estou à disposição. Então, eu estou sendo acusado por algo que a PGR, né, Procuradoria-Geral da República, está me acusando. E onde estão as provas? Não sei. Então, peraí. No modo de entender da Defensoria, não tem prova. Isso, não tem prova, tá? Então, senhor Antônio, o senhor como, eu não sei, né, eu não conheço, não estou aqui para fazer nenhum juízo de competência, mas qualquer um que começa a primeira aula de direito numa universidade, numa faculdade, sabe que a presunção de inocência é o artigo que mais preza na Constituição brasileira. E segundo, quem acusa tem que trazer as provas. Então, eu já tô nessas duas instâncias, já tendo os meus direitos feridos de forma grave. Eu estou sendo acusado por algo que vocês não têm prova, vocês não têm como defender. O magistrado que está me julgando não tem competência, jurisprudência sobre a minha atuação, porque eu sou uma pessoa, eu sou um cidadão brasileiro. O meu CPF não tem nenhum foro privilegiado e as minhas ações não têm nenhuma contundência junto a esse magistrado para que eu esteja de frente a essa corte.
Então, não existe jurisprudência legal dentro do preâmbulo da Constituição brasileira, desde o artigo 1, o 5º, o 12º, o 25º, o artigo, por exemplo, 151, certo? Então, tudo isso está sendo ferido, rasgado dentro da Constituição e principalmente o Código Penal, que eu não tenho conhecimento, sou leigo, mas eu sei dos meus direitos. Então, baseado nos direitos humanos, que é uma carta, que é um acordo universal, eu tenho direito, sim, à liberdade de expressão, a proclamar a minha opinião, desde que eu não ofenda. Tendo isso, dentro do Código Brasileiro Penal, quem acusa tem que trazer as provas. E detalhe, o Estado está me acusando. O Estado deveria, dentro da Constituição e dentro dos direitos humanos e do Código Penal, o Estado no qual, quando eu nasci, eu fui registrado como brasileiro, me cabe que o Estado esteja para me defender e não para me torturar, para me ofender, para tirar a minha liberdade, sem que haja uma única prova contundente que eu cometi algum crime. O que o senhor pode fazer para me ajudar? Nós temos feito alegar nas nossas petições e nas nossas sustentações orais exatamente isso que você está dizendo. Não com essas palavras, mas o conteúdo é esse. Certo. Agora veja, não é a mim que o senhor tem que convencer. A Defensoria está do seu lado. Isso que o senhor está falando para mim é o que a Defensoria tem falado nos processos. Certo. Só que entenda, a Defensoria não tem nenhum poder de decisão. Eu compreendo. Tudo que nós fazemos é submeter essas teses defensivas ao Supremo, porque é o Supremo que tem que decidir. Então, não é a mim que o senhor tem que convencer. Eu estou convencido. Nós estamos aqui para fazer a tua defesa. Nós queremos a tua absolução. Né? Então, eu acho que essa fala que o senhor está fazendo para mim, ela será melhor aproveitada daqui a pouco, quando o senhor for conversar com o magistrado. Tá bom, Agora, mas, se o senhor tiver alguma dúvida sobre o interrogatório, eu posso esclarecer o senhor. Então tá. Mas eu não tem cabimento eu discutir o mérito da ação penal com o senhor, porque não somos nós que vamos decidir. Ok. A segunda dúvida é que eu tenho acompanhado ainda de forma superficial. Primeiro que eu tenho uma vida para poder tentar seguir. Então, eu tenho que me ocupar dentro das minhas funções laborais para que eu possa me resguardar de alimento, de moradia, coisas que o Estado brasileiro, nesta ação penal, me tirou. Mas o que eu quero dizer aqui é a segunda pergunta. Como eu posso simplesmente arguir, perguntar, tirar dúvidas, sendo que eu li uma matéria que um advogado, né, por diga-se de passagem, muito bem pago, não é qualquer advogado, para provar que não tem nenhuma defesa, ele escreveu lá uma receita de pamonha e colocou lá nos autos e sequer foi questionado pelo Supremo. Foi dado como negado. Ou seja, não há defesa, não há sustentação oral, não há sustentação escrita, não há revogação de lei, apresentação de lei, de provas. Simplesmente há um intermédio de um judiciário totalmente politizado que nos quer ter como exemplo para que eles possam seguir com o seu plano de dominação e ter o judiciário dentro do poder político, que isso na Constituição, no artigo 142, está errado. Desculpa, eu não entendi qual é a pergunta. Esse contexto todo é a pergunta. Não tem defesa. Nós concordamos com o senhor que a defesa tem sido muito dificultada. Os nossos pedidos, os nossos requerimentos têm sido sistematicamente indeferidos. Nós, como defesa, não estamos satisfeitos com o andamento dessa ação penal. Porém, volto a repetir, tudo que nós podemos fazer como Defensoria Pública é apresentar teses jurídicas na defesa das pessoas que são acusadas. Nós não temos poder de decisão e nós não participamos de discussões políticas. Nós fazemos a defesa técnica dentro daquilo que está ao nosso alcance. Aqui, diga-se de passagem, senhor Antônio, eu não sei a sua história, eu não sei a sua carreira profissional. Com certeza é com muito mérito e dedicação que o senhor hoje está na DPU. E qual que é a sua opinião sobre tudo isso? Quando que isso vai parar?
não tenho condições de responder essa pergunta, porque eu não posso prever o futuro. Não, eu estou pedindo uma análise... Pelo curso natural do processo, isso vai acabar quando todas as ações tiverem sido julgadas e as pessoas eventualmente condenadas tenham cumprido as suas penas. Isso acha certo eu ser... não, eu não vou falar por mim, tá? Eu vou pegar todas as outras pessoas comuns do dia a dia, pessoas que não têm antecedentes penais, pessoas que tinham uma vida normal e que só estava carregando a bandeira, estava carregando símbolos patrióticos e não cometeram crime, e não há prova contundente que houve algum crime, elas foram condenadas. O que vai ser diferente com relação à minha pessoa? Olha, o desfecho natural desse processo, tendo em vista o que aconteceu nos outros casos, é que seja, ao fim, proferido um acordo condenatório. O acordo condenatório de qual crime? Não, o acordo condenatório. Não, de qual crime? Aqueles crimes que estão descritos na denúncia. O senhor recebeu a cópia da denúncia? É o crime 286 e o 288. Se não me engano, é isso. Deixa eu abrir a denúncia aqui para confirmar. Primeiro, o 286, que só confirma aí. Eu vou falar assim, amor, eu não vou ficar com isso embuchado na minha alma, não. Eu tenho que falar. É o momento que eu tenho para falar. Eu tenho o direito de falar. Se eu não falar, aí eu passo mão. Eu tenho que falar sim. Eu estou perdendo meu tempo, mas eu tenho que falar. Eu não vou ficar com isso engasgado na minha goela. O artigo 286, parágrafo único, incitação ao crime pela animosidade das Forças Armadas contra os poderes constitucionais. E o artigo 288, associação criminosa. Esses são os crimes descritos na denúncia. Ok. O 286 é incitação ao crime. Qual crime que é mesmo? Animosidade das Forças Armadas contra os poderes constitucionais. Não. Quem falou isso? A Procuradoria-Geral da República. Tá. E qual que é a prova que ela tem? O que eu pedi para as Forças Armadas fazer? Dar um tiro na cabeça de alguém? Não. Invadir algum prédio? Não. Eu estava lá com a minha bandeira, que inclusive essa que está aqui atrás, e eu estava vendendo pulseiras. Que incitação de crime é esse? E diga-se de passagem, tá? Tudo isso foi acordado com o Exército, que o Exército emitiu uma carta no final de novembro autorizando que essas pessoas se mantivessem ali. O Exército, a Marinha e a Aeronáutica disseram que não era um crime. Nós estamos escrevendo isso nas nossas petições de defesa. Exatamente. Então, o 286 cai. Eu estava lá vendendo pulseira. Eu era um vendedor de pulseira que estava lá. E num momento muito, muito importante para o Brasil, que a única coisa que todos tinham em comum ali, que aí eu vou entrar no 288, que é crime organizado, que ninguém conhecia ninguém, que não está previsto no Código Penal, que não tem, esse crime não está previsto no Código Penal, porque se eu não conheço ninguém, a gente se junta num estádio de futebol, ninguém conhece ninguém, eu compro o ingresso, eu estou ali dentro, me fala se todo o estádio vai ter uma formação de quadrilha ou se vai ser punido por uma ação que eu, particularmente, se caso eu tenha feito, todo mundo vai ser pago, 40 mil pessoas que estão dentro do ginásio? Concordo com você, não faz sentido. É o que eu disse para o senhor, não é a mim que o senhor precisa convencer. Pois é, mas não tem convencimento. Mas enfim, né? Com quem que eu vou falar? Quais são as perguntas para eu já me preparar aqui? Eu não sei quais são as perguntas exatas que o magistrado vai fazer para o senhor. Mas ele vai perguntar primeiro a sua qualificação, sua data de nascimento, com quem o senhor trabalha, onde o senhor mora, quanto o senhor ganha, esse tipo de coisa. Esse é o primeiro momento que o senhor deve responder. Depois, no segundo momento, ele vai fazer perguntas relacionadas àquilo que o senhor está sendo acusado.
se o senhor foi a Brasília, se o senhor ficou acampado em frente ao quartel, se o senhor pediu em algum momento intervenção das Forças Armadas, se o senhor desejava que o presidente eleito não tomasse posse, se o senhor viu alguém com arma. Vai fazer perguntas relacionadas ao fato. Vai perguntar se o senhor foi na Praça dos Três Poderes, vai perguntar se o senhor entrou em algum prédio público, se o senhor quebrou alguma coisa, se o senhor viu alguém quebrando alguma coisa. Em geral, são essas as perguntas que têm sido feitas. Aquela primeira parte da sua qualificação, o senhor deve responder. Tá. Nessa segunda parte, o senhor pode responder se o senhor quiser, e o senhor também pode, se quiser, ficar em silêncio. É direito do senhor. Eu acho que eu vou me complicar se me perguntar se eu não queria que esse atual presidente tomasse posse, né? Primeiro que é uma vergonha para todos nós brasileiros ter no poder um ladrão, um bandido, uma pessoa que foi condenada por mais de 50 crimes e não foi absolvido, ele foi anulado, foi simplesmente zerado as suas ações, ele foi inocentado por uma caneta. Então, eu acho que é uma vergonha para mim, como brasileiro, eu acho que para o senhor também, como um brasileiro, quando vai lá fora sabe que o nosso presidente é um ladrão, ele é o líder do maior esquema de corrupção da história do mundo. O senhor tem o direito de falar isso no seu interrogatório, se o senhor quiser, mas eu acho que foge a discussão da ação penal, né? Isso não vai fazer com que o juiz se convença que o senhor cometeu o crime ou não cometeu o crime. Não, isso não é minha opinião, tá? Que eu não estou pedindo direito de opinião, não. Isso eu estou relatando fatos, tá? Mas eu não quero discutir opinião aqui, porque, na verdade, a sua opinião política não importa. Não é política, é jurídica. Agora já é jurídica. Como a minha opinião política também não importa para o senhor e nem a ninguém, né? Eu acho que nós precisamos nos ater aqui àquilo que é viável para a sua defesa técnica. E a nossa orientação, não só minha, mas dos outros colegas defensores, é que as pessoas que estão sendo acusadas desses crimes, desses mesmos crimes que você está sendo acusado, façam uso do direito de permanecer em silêncio. O senhor é obrigado a aceitar essa orientação? Não. O senhor é livre para falar aquilo que o senhor quiser. Mas nesse momento aqui, eu penso que é importante nós nos atenhamos às dúvidas a respeito do interrogatório. Aquilo que é melhor ou pior para a sua defesa. No sentido de que, se eu tiver o comportamento A, eu vou ter o resultado X. Se eu tiver o comportamento A, eu vou ter o resultado Y. Entende? Agora, assim, não é a mim que você precisa convencer de nada. Nós estamos aqui alegando isso que você está falando e mais um pouco. Você tem que convencer o Supremo Tribunal Federal. O senhor tem alguma dúvida mais a respeito do interrogatório? A minha dúvida é quando que haverá, principalmente dentro da justiça, pessoas de coragem para poder simplesmente fazerem a justiça, cumprirem todos os pré-requisitos da Constituição e que faça valer o nosso Código Penal. Isso eu tenho condições de responder para o senhor. Até porque eu não sei se há ou não pessoas de coragem. Então, isso é algo que o senhor sente, que o senhor pensa e tem direito disso. Mas eu não tenho condições de participar dessa discussão com o senhor. Tá bom. Então eu vou encerrar aqui. O senhor vai ser em breve chamado para conversar com o magistrado, o instrutor. Então, só repito, né, que a nossa orientação jurídica é que o senhor se mantenha em silêncio, claro, deixando explícito que o senhor tem o direito de falar aquilo que o senhor quiser. Eu vou encerrar aqui, daqui a pouco a gente volta para a votação. Tá bom.
Senhor Luiz Fernandes, Sim. eu peço que aguarde aí que o senhor será próximo a ser ouvido, tá bom? Tá bom. Pode ficar aí mesmo que a gente vai remover o seu papel principal daqui a pouquinho. Te agradeço. Obrigado. Bom dia. Bom dia a todos. Meu nome é Rafael Henrique, sou juiz auxiliar aqui no gabinete do ministro Alexandre de Moraes. Estou conduzindo as audiências de hoje. Agora, a ação penal, né? Recebi a delegação nessa ação penal, a ação penal 2228, para realizar a audiência de instrução. Pelo que eu vejo, se encontra presente o senhor Luiz Fernandes Venâncio, que é o réu nessa ação penal, acompanhado do defensor público federal, doutor Antônio Ezequiel Inácio Barbosa. E pela Procuradoria-Geral da República se encontra presente a doutora Adriana Escordamaglia, Procuradora Regional da República. Pelo que eu vejo aqui, não há testemunhas a serem ouvidas, já que a Procuradoria-Geral da República desistiu das 4 testemunhas. Isso mesmo, doutora Adriana? Exatamente, excelência. Tá. E foram roladas testemunhas pela defesa. Isso, doutor Ezequiel, Antônio Ezequiel? Então, procederemos ao interrogatório do senhor Luiz Fernandes, né? Luiz Fernandes Venâncio. Isso mesmo? Isso mesmo. Então, senhor Luiz Fernandes, o senhor me escuta? Escuto bem. Tá. Então, o interrogatório ele é composto de 2 partes. Na primeira parte, eu faço perguntas sobre a qualificação do senhor, e na segunda parte são perguntas relacionadas ao mérito da ação penal. Por mérito, eu quero dizer a acusação que é formulada contra o senhor. Em relação a essa segunda parte, o senhor tem o direito constitucional de permanecer em silêncio. E o exercício desse direito não pode ser interpretado em desfavor do senhor. Tá? Então, na primeira parte, nome completo do senhor. Luiz Fernandes Venâncio. Data de nascimento do senhor. 21/11/1973. O senhor é natural de onde? Belo Horizonte. Minas Gerais. Né? Sim. Belo Horizonte. O endereço do senhor qual é? Hoje eu resido aqui na Argentina, Avenida Corrientes 678. Buenos Aires. Buenos Aires. O senhor trabalha em quê? Eu sou empreendedor, sou empresário. O senhor estudou até que série? 2º grau incompleto. O senhor é casado, tem filhos? Casado, 3 filhos, 3 netos. Qual a idade dos filhos do senhor? 14, 18 e 33. 33, 34. Esqueci. O senhor tem alguma doença? Faz uso de algum medicamento? Graças a Deus, não. O senhor já foi processado anteriormente? Não. Em relação às perguntas relativas ao mérito da ação penal, o senhor vai responder as perguntas ou vai exercer o direito ao silêncio? Não, eu vou cumprir aí a Constituição. Ainda que eu tenha o direito de ficar calado, eu também tenho os meus direitos perante a Constituição e o Código Penal. Aí o senhor vai fazer o quê? Não entendi. Eu vou responder e se me tiver a oportunidade, eu quero fazer perguntas e tirar algumas dúvidas. As perguntas que o senhor tiver, o senhor pode fazer para o doutor Antônio Ezequiel. Ele é o advogado do senhor. Eu fiz para ele... E a Procuradora da República não são órgãos consultivos para que o senhor faça perguntas. Tá? Tá, mas então isso é um processo... Quem faz perguntas é o juiz, e a Procuradora da República e o advogado do senhor. O senhor responde se quiser ou não. É assim que funciona. Então, é unilateral. Eu só sou arguído, eu não posso tirar dúvida. O senhor tira as dúvidas com o defensor do senhor. Não, mas eu conversei com ele e ele falou para eu arguir com o senhor, com o magistrado. Então, aqui eu estou. E que dúvida o senhor tem? Primeiro, eu estou sendo acusado. Aí eu tenho o primeiro, o artigo 5, que é a presunção de inocência.
Tá, se o senhor começar a fazer uma sustentação oral de defesa com matéria jurídica, não é o momento adequado. Não, O mas é o momento único adequado é momento. falar sobre fatos. Então, é o único momento que eu tive acesso à justiça e que eu possa esclarecer, tirar dúvidas e colocar aqui a minha defesa. É este momento que até hoje eu fui preso, fui levado a um cárcere, fiquei com tornozeleira, ninguém me ouviu. Ninguém me ouviu. Excelência, o senhor me permite falar uma coisa? Sim, sim. Senhor Luiz Fernando, Sim. esse é um ato que o senhor vai falar, o senhor vai se defender. Agora, as suas dúvidas, o senhor tem que tirar com o seu advogado, porque, inclusive, se eu ou o doutor Rafael, nós falarmos alguma coisa, isso causa vício no processo. O doutor Rafael tem que ser imparcial, eu sou acusação. Então, eu não sei se o senhor quiser conversar com o senhor. Eu estou dando uma sugestão, tá, Excelência? Sim. É uma mera sugestão. Não sei se o senhor quiser conversar com o seu advogado, o senhor conversa, mas nós não podemos, até pelas funções que nós exercemos aqui. É isso, senhor Luciano. Obrigada, Excelência. Nada, doutor. Eu acho que não se trata propriamente de dúvidas, pelo que nós conversamos reservadamente. Existe uma insatisfação na perspectiva defensiva e da autodefesa do senhor Luiz Fernandes com o processo ao que ele está sendo submetido. Então, quando ele fala em tirar dúvidas, ele não está propriamente querendo dizer que ele quer fazer perguntas à Vossa Excelência ou à senhora representante da Procuradoria-Geral da República. Ele quer, no exercício de autodefesa, durante o interrogatório, apresentar essa insatisfação, apresentar a sua versão e a sua compreensão a respeito dos fatos. E eu acho que isso vai ser possível na medida que o senhor for fazendo as perguntas para ele e ele tiver a oportunidade de responder. Tá, então vou começar a inquirir o senhor da seguinte forma. O senhor, como eu costumo fazer em outros casos, em um relato livre, me falar se esteve em Brasília no dia 8 de janeiro, como foi, com quem foi, se foi de ônibus, foi de carro, foi de avião, quanto pagou na passagem, onde ficou em Brasília, qual é o objetivo em Brasília, e aí eu vou fazendo as perguntas que eu entendo que são necessárias para esclarecer os fatos. Tá. Se o senhor quiser começar dessa forma. Eu fui em Brasília, eu saí de São Paulo, eu paguei a minha passagem, R$387. Eu fui lá vender pulseiras, que é essas pulseiras do Brasil, que é conhecida. Eu estava ali vendendo pulseira. O senhor falou, pagou a passagem 300 e poucos reais, é isso? Isso. E o senhor foi de ônibus? Ônibus. E esse ônibus era ônibus de excursão, era ônibus de linha? É ônibus de linha. Pegou ônibus onde? Terminal rodoviário Tietê. 21 horas e 45 minutos na plataforma 67. E lá, chegando em Brasília, o senhor foi para onde? Eu fui. Aliás, o senhor saiu daqui, saiu de São Paulo, que dia exatamente? Sexta-feira. Na sexta-feira, dia 6. 6. E chegou em Brasília, que horas? No dia 7? Por volta de 10 horas da manhã. E o senhor ficou onde lá em Brasília? Eu fui direto para em frente aos quartéis, onde que estava reunido, onde que estava toda a movimentação do pessoal. Que por sinal eu tinha um site que vendia pulseiras online, e aí muitos dos clientes, né, que lá estavam, eu fui para visitá-los para que a gente pudesse montar uma logística de distribuição do material, que eu presumo, né, eu sou leigo em qualquer jurisprudência, mas eu presumo que vender, comercializar material com a bandeira, né, com o símbolo nacional, eu acho que não é nenhum tipo de crime. O senhor levou quantas pulseiras para vender lá? 287 pulseiras.
E vendeu quantas? Eu vendi em torno de 50, 60 no primeiro dia, até mais ou menos 4 horas da tarde. A minha perspectiva era que eu terminasse todas elas no domingo, onde a grande maioria das pessoas estavam chegando, e terminando até segunda-feira, que eu tinha compromisso na empresa já na segunda-feira. Então, o senhor voltaria... Que dia o senhor voltou? Aí eu voltei 17 dias depois, porque eu fui E o preso. senhor chegou a ser preso no dia 9 de janeiro. Eu fui preso e eu perdi toda a minha matéria-prima, que é todo o meu material. E eu não sei com quem que eu possa retomar esse prejuízo financeiro. O senhor chegou a ficar em algum hotel ou ficou lá no acampamento mesmo? Não, eu fiquei no acampamento. E no domingo, no domingo, dia 8 de janeiro, o senhor chegou a ir até a Esplanada dos Ministérios? Eu fui até o gramado, eu fui acompanhando e passei pelo cordão policial e eu perguntei se eu poderia entrar, e eles falaram que eles usaram a seguinte expressão: pode entrar que a casa é sua. Inclusive, eu vendi para um dos policiais naquela ocasião que estava fazendo o cordão e revistando. E como eu estava com minhas pulseiras, parte dela na minha mochila, então eu acabei vendendo para um dos que estavam ali. Essas vendas foram feitas como? Em dinheiro ou cartão? Aí geralmente Uma maquininha de cartão, por exemplo? dinheiro, espécie mesmo, ou Espécie. algumas através do nosso site. O objetivo do senhor indo para Brasília qual era? Apenas vender essas pulseiras ou era participar da manifestação? O motivo número 1 é vender pulseira, que é o meu negócio. E o segundo, eu sou totalmente favorável por todas as pautas que lá estavam sendo colocadas. E que essas pautas eram transparência no voto e por um país melhor. Um país onde a justiça realmente punisse bandidos. Um país que eu pudesse ter a liberdade de criar os meus filhos em total segurança, que ele tivesse a isenção do Estado na manipulação de seus pensamentos, direito de expressão, de pensamento. Então são todos esses que está previsto na Constituição, desde o artigo 15, 5, 7, 9, 11... Ou seja, eu estava ali dentro, lógico, do meu conceito. Se eu estiver errado, eu me coloco aqui à disposição da justiça. Mas eu não cometi crime algum, eu não tenho nenhuma prova contra mim. Pelo contrário, eu estou aqui esperando que as câmeras, de mais 185 câmeras que estavam espalhadas por todo aquele ambiente, e também aonde eu estava, que era em frente ao QG, foi autorizado pelo Exército através de um documento que não é crime estar ali. Então eu estava num local totalmente confiável e adequado, firmado pelo general, que ali as pessoas que estavam ali estavam com a permissão do Exército. Então, qual é o crime que eu estou sendo acusado? O senhor teve acesso à denúncia que foi oferecida? Recebeu uma cópia? Eu recebi uma cópia que apresenta o artigo 286, 288 e o 286, que é incitação a que tipo de crime? Então o senhor sabe do que o senhor está sendo acusado? Não, eu sei, mas a minha dúvida é incitação ao crime, eu levar pulseira com a bandeira do Brasil, eu instigar, incentivar, incitar as pessoas a usar o símbolo patriota? O senhor, recebendo uma cópia da denúncia, sabe quais são os fatos que são imputados ao senhor. Então, esses fatos consistem na minha ação. Esta ação de levar símbolo patriota, este é o meu artigo 286? Essa é a minha dúvida, meritíssimo. Existe algum crime eu incitar as pessoas a usar um símbolo patriota? É um símbolo da nação, aonde que eu não descaracterizo nada?
Aqui estão todas as cores, os detalhes da bandeira do Brasil. Existe algum crime eu comercializar um símbolo patriótico previsto na Constituição, no qual eu a respeito e eu nunca tive nenhum tipo de problema em nenhum tipo de instância? O site do senhor qual era? Ou qual é? É pulseiradobrasil.com.br, que está fora do ar. Hoje, Doutora Adriana? Obrigada, Excelência. Deixa eu ver se é boa tarde. Bom dia, seu Luiz Fernando. bom dia, doutora. Esse site que o senhor acabou de falar, pulseiradobrasil.com.br, ele foi criado quando? Em 2019 para 2022. Na verdade, doutora, nós comercializamos pulseiras magnéticas desde 2006. Todas as Copas do Mundo, nós fazemos a versão da bandeira do Brasil. Toda a Copa do Mundo. No ano de 2020, onde nós preparamos todo o nosso site, no ano de 2020 era uma Copa do Mundo. Perdão, 2022. Então nós começamos todos os preparativos, injeção de material, que todo ano a gente faz uma versão nova. Entendeu? Então essa aqui era uma versão, essa aqui que era mais simples, e aí nós desenvolvemos essa versão, que é um pouco mais complexa, ela tem embarcada a tecnologia. Então, todas as Copas do Mundo, nós fazemos uma versão. Então, nós construímos pulseiras do Brasil.com.br e assim começamos o trabalho de divulgação. E o site saiu do ar quando? Agora, no final do ano passado, por falta de recurso financeiro, e também o provedor, ele recebeu, que eu não tive acesso a este material, que a nossa empresa foi colocada na FOC, que é FOAC, a FOC, eu não sei qual é a expressão. Eu fui citado como a FOC, empresas que financiam crimes de guerra, destruição em massa, e eu não consigo perceber neste produto alguma arma de destruição em massa, a não ser, não sei, eu não consigo perceber neste produto para que eu possa ter ali tido o meu site retirado da plataforma de venda, e aí eu perdi o domínio, perdi tudo. O senhor está numa loja agora, não é isso que eu estou vendo? Isso. Que vende lingerie, não é isso? Isso. E agora também, se a senhora quiser ver, agora também outras pulseiras aqui, ó, pulseira do Brasil, cosmético. Eu sou O senhor empreendedor. está na Argentina, não é isso? Eu estou na Argentina. E o senhor vende pulseira do Brasil agora na Argentina? Não, agora eu também vendo a pulseira da Argentina. Mas então por que o senhor está com pulseira do Brasil aí na Argentina? É porque tem muito brasileiro, brasileiro tem todo lugar. E saiba que Buenos Aires é a primeira capital da América Latina mais visitada por brasileiro. E eles compram? Os brasileiros compram? Compram. Do Brasil? Tá. Que bom. Não Eu não somente... entendi. Perdão. Não, pode falar, por favor. Não somente compram, que todos os brasileiros que aqui chegam, eles são apaixonados pelos nossos produtos, porque lá no Brasil a gente teve todo o cuidado de todos os produtos carregar símbolos do Brasil, ativos brasileiros, ou seja, nós carregamos todo o que o Brasil tem, tanto na espécie como natureza, ativos naturais, produtos todos com essa carga de produtos, assim como, por exemplo, tá? Esse aqui é um sabonete. É um sabonete natural com base de buriti, que é uma planta brasileira. Nós temos de cacau, nós temos de... Se quiser também entrar no nosso site e também nos ajudar a trabalhar. Tem um site novo agora, você tem um site novo, então. O senhor conseguiu abrir um site novo? Não, agora só no Instagram. Ah, tá. Bom, aí, pelo que eu entendi, o senhor falou para Vossa Excelência que o senhor foi por 2 motivos para Brasília. Um para vender pulseira, Certo. E o outro porque o senhor queria defender a transparência no voto, um país melhor, a isenção do Estado. É isso? Não, eu fui pelo primeiro, que era vender. E eu estava dentro do ambiente que eu sou a favor daquela pauta que estava sendo ali colocada. Como o senhor ficou sabendo que no dia 8 de janeiro haveria uma manifestação em Brasília?
Não, na verdade, eu não sabia que teria uma manifestação. As pessoas estavam no QG desde o dia 2 de novembro. Ficaram lá 70 dias. E eu visitei o de Belo Horizonte, que é a minha terra natal. Eu visitei o QG do Rio de Janeiro. Eu visitei o QG de alguma cidade em torno de São Paulo, que o Brasil inteiro estava posicionado em todos os QGs, onde que tinha uma unidade do Exército. E eu visitava, por quê? As pessoas entravam em contato, e ali eu montava stand de venda. E aí, 8 de janeiro, coincidentemente, ali eu estava, porque faltava só a única, e era que eu tinha mais vontade de conhecer, era o QG de Brasília. Então, quer dizer, o senhor foi para São Paulo, Rio de Janeiro... Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Sorocaba, Campinas. Nos QGs de todos esses lugares, o senhor foi para vender as pulseiras. E eu tenho clientes nesses lugares todos. E o senhor concordava com a pauta que eles estavam defendendo? Eu concordo que está tudo perante a Constituição, que são patriotismo, liberdade de expressão, liberdade de opinião, um país próspero, um país no qual a justiça seja feita, que não tenha incentivo político, que sejam cumprido o Código Penal, que sejam ali descrita a Constituição. Entendi. Então, só vou voltar para a minha primeira pergunta, porque eu perguntei para o senhor se o senhor tinha ido para Brasília pelos 2 motivos, o senhor me disse que não. Mas aí agora, o senhor me disse que concorda com o motivo pelo qual as pessoas estavam no QG e por isso que o senhor foi. Então, o senhor foi em todos esses QGs, inclusive no de Brasília, por esses 2 motivos. Sim. Eu não vou frequentar. Eu não vou, por exemplo, eu sou evangélico. Eu não vou colocar nada contra outra religião. Mas eu não vou colocar meus pés num domingo, que é o meu horário de ir para a igreja evangélica, num centro de Umbanda. Por quê? Não é um ambiente no qual eu concorde. E eu tenho essa liberdade de credo que está previsto dentro do artigo 7. E, com certeza. Em São Paulo, o senhor frequentou o QG por quanto tempo? Umas 3 vezes por semana durante os 74 dias, porque eu montei uma barraquinha de negócio lá. Eu vendia meus produtos lá. As pessoas me procuravam. Então, é oferta e demanda. Então, as pessoas me procuravam, eu acabei levando e colocando no stand. Algumas pessoas vendiam. Tinha muitos ambulantes, ambulante de água, algodão doce, milho verde, que eu gostava muito, que minha filha gostava muito do milho verde de lá. A sua filha é com o senhor no QG de São Paulo? Algumas vezes, sim. Tá. E fora vender nos QGs, aonde mais o senhor vendia suas pulseiras? Aí nós temos lojas esportivas, feiras, nós temos várias ações comerciais de distribuição. Ainda tem? Hoje não, porque hoje eu estou fora do Brasil. Tá. Agora, eu não entendi. Como assim, quando o senhor saiu de São Paulo, foi, como o senhor falou para Vossa Excelência, no dia 6 de janeiro, para Brasília, né? O senhor teve que uma intuição que ia ter alguma coisa no dia 8 de janeiro? O senhor acompanhou as redes sociais? Como é que o senhor ficou sabendo que o senhor teria uma possibilidade tanto de vender suas pulseiras em Brasília, como defender que o senhor falou, a transparência no voto, um país melhor, eleição do Estado? Como que o senhor ficou sabendo disso? O pessoal comentando, assim como, vai ter um evento no Rio de Janeiro. Ok, qual que é a estimativa de pessoas? Tinha lá em Sorocaba. Aí eu perguntava, se eu for aí, tem quantas pessoas? Para eu ter uma estatística para quantas pessoas e para quem que eu possa vender. É uma amostragem estatística. O pessoal comentando aonde? Em que? No WhatsApp, no Facebook? Não, no pessoalmente. Instagram? Pessoalmente. Pessoalmente aonde? Nos QGs. Então nos QGs de todos os lugares que o senhor ia, eles já falavam que ia ter essa manifestação no Rio de Janeiro? Não, eu nem sabia que teria manifestação, eu só sabia que tinha, onde que tem pessoas em QG? Hoje tem maior concentração em São Paulo, Rio de Janeiro, em Belo Horizonte. Eu aproveitei a semana de Natal, eu fui para Belo Horizonte, fiquei lá, frequentei os QG.
Graças a Deus, eu tirei o custo de viagem só vendendo pulseira, graças a Deus. E essa expectativa que eu tive também. Ao retornar, voltei para São Paulo. E aí, logo em seguida, eles me convidaram. Falaram assim, caramba, teremos aqui evento aqui, vai ter muita gente. E aí, simplesmente, eu fui. Para Brasília? Para Brasília. Ah. Aí, o senhor falou, Vossa Excelência, que o senhor vendeu somente 60 pulseiras em Brasília, foi Mais isso? ou menos umas 60, mais ou menos. E todos esses QGs que o senhor frequentou, eles tinham uma estrutura boa para a pessoa ficar? Não. Não, infelizmente não. E o de Brasília, tinha? Também não. Eu fiquei surpreso. O nível de degradação que era a estrutura. Não tinha banheiro, as barracas todas mal posicionadas, não tinha água, não tinha banheiro, não tinha nada. Não tinha barraca? Tinha algumas pessoas lá acamparam. Mais De ou menos forma... quantas pessoas? Não sei, eu não tenho esse cálculo estatístico, não, que eu só passei um dia, eu fiquei mais rodando tudo e era a minha vontade de conhecer Brasília. Mas o senhor queria... Eu não entendi direito. Peraí. O senhor foi para Brasília para vender pulseira, para participar, para defender a transparência do voto, um país melhor, ou para conhecer Brasília? Eu juntei eu juntei tudo. Eu tinha vontade de conhecer Brasília. E o que o senhor conheceu de Brasília? Eu conheci praticamente os patrimônios, né? A igreja, as obras Que de Oscar. igreja? Qual igreja? A igreja principal católica, lá o símbolo... Como é que é o nome dela? Ah, não sei. Eu sou evangélico, eu não tenho... Eu só sei que é o símbolo católico. Então, por que o senhor quis conhecer a igreja se o senhor é evangélico? Eu estou aqui em Buenos Aires, ainda que eu seja anticatólico, que eu não gosto da política da igreja católica, eu acho linda a arquitetura, o design, o interior. Eu acho lindo e eu não deixo de frequentar. Eu só não me curvo a minha fé para os símbolos religiosos, mas eu sou amante da arquitetura, eu sou amante da beleza estrutural que toda cidade tem. E assim como também, que justamente na minha rua tem um templo maçom, que eu não tenho nada contra, mas eu não frequento, que eu acho assim, harmônico a arquitetura. E eu, como matemático, eu gosto muito de matemática por ser autodidata, eu gosto da harmonia, principalmente nas arquiteturas, porque lembra muito o templo grego e etc. Então, por mais que eu gosto muito de Oscar Niemeyer e toda a sua arquitetura, de seu desenvolvimento, porque Juscelino Kubitschek, que é mineiro, meu conterrâneo, e assim sendo, eu fui lá ver tanto o Planalto, quanto toda a estrutura de Oscar Niemeyer, que ali colocou o seu design, sua expressão como profissional. Então, não me cabe saber o nome da igreja. Eu tenho, se você quiser saber quantos pontos que tem na estrutura... Desculpa, perdão. Se a senhora quiser saber quantos pontos que contém a igreja, aí talvez essas perguntas técnicas, talvez eu consiga te colocar de forma muito mais objetiva. Então, o senhor foi na igreja, na catedral. Não cheguei a entrar, não, só tirei foto. Isso, mas você chegou em Brasília que horas? O senhor saiu dia 6 do 1, 21h31 da noite. Exato. Chegou... Quanto tempo o senhor... Quantas horas de São Paulo até Brasília? Mais ou menos 12 horas. Tá. Aí o senhor ficou no acampamento. Eu fui direto para o acampamento. Tá. Que horas o senhor chegou em Brasília? Provavelmente 10 horas, mais ou menos 10 horas. 10 horas, mais ou menos. Aí o senhor foi conhecer a catedral. O que mais você foi conhecer em Brasília? A rodoviária de Brasília fica entre os Três Poderes e lá onde que estava o QG. Eu fui ao QG, mais ou menos, eu fui a pé, depois mais ou menos umas 2 horas, vi como é que estava, aproveitei, voltei a pé, que é em torno de 6 quilômetros, e fui a um dos primeiros pontos ali turísticos de Brasília. E voltei para o QG. E fora a catedral, o senhor conheceu o que mais? Só a catedral, e voltei. Mas não foi no Museu do Niemeyer, não foi? Não. Aí o senhor voltou para o QG. Então o senhor voltou para o QG no dia 7, que horas? Mais ou menos 2 horas depois. Eu passei a tarde toda, depois de meio-dia eu passei a tarde toda no QG. Aí ficou... Conheceu pessoas lá? Algumas sim, algumas eu já conhecia. Ah, o senhor já conhecia? Através do nosso site que comprava pulseira.
Então eu tenho dados e algumas pessoas eram de Brasília. Então já tinha conhecido em Brasília, tá. É. E aí, foi no dia 7 que o senhor conseguiu vender 60 pulseiras, Mais certo? ou menos, mais ou menos. E aí, no dia 8, o que o senhor fez? Eu levantei e mantive a minha meta, que eu tinha que voltar com as pulseiras vendidas. E vendeu aonde essas pulseiras no dia 8? Caminhando entre as pessoas. Mas caminhando sentido para onde? O senhor estava na Praça dos Cristais. O senhor estava no QG, certo? Sim. Aí o senhor foi caminhando sentido o quê? Esplanada? Não, eu estava dentro do QG. Chegou mais ou menos 1h da tarde, mais ou menos 2h, o pessoal começou a ir para a esplanada e também eu fui. O senhor foi para a Esplanada também. É, Aí, você andou até onde? Chegou até que ponto? até no gramado. Tá. E aí, nessa caminhada, o senhor vendeu mais pulseiras? Acho que foram 2 e uma para um policial. Tinha faixas nas barracas do acampamento? Tinha, mas eu não me lembro, não. O senhor não se recorda o quê? Se tinha, ou o senhor não se recorda dos dizeres das faixas? Dos dizeres. Eu não estava muito importando o que estava dito ali, não. Mesmo se fosse contra o que o senhor pensava, o senhor não assim, quis ler as faixas? Não, as faixas que todos que estavam ali é democracia, né, para um Brasil melhor, Deus salve a nossa nação. Era esse tipo de frase que eu vi ali. Até então, eu não tinha... Então o senhor leu as faixas? Algumas sim, mas eram muitas, né? Eu estava preocupado com pessoas e não com faixa. Bom, aí o senhor chegou, andou até uma certa parte, e depois? Voltei, Voltou pro QG. voltei pro QG. Tá, e depois? Dormi no QG. E aí, o que aconteceu depois? No outro dia eu fui preso. Tá, aí o senhor foi preso em flagrante, foi isso? Ou não, como é que é? O senhor foi levado para onde? Eu não fui levado, eu fui raptado. Eu fui contra a minha vontade colocado dentro de um ônibus. Não, primeiro que você não sabe que rápido é para fins sexuais. Então, o senhor não foi raptado. Não, então eu fui... Não use uma palavra, não use o conceito de direito penal, o senhor não sabe. Então Use tá, palavras desculpa. mais- Como eu disse à senhora, eu não tenho conhecimento jurídico para poder ter Então, essas expressões certas. então, Eu fui por levado favor. contra a minha vontade, de forma coercitiva, talvez seja assim, né? Eu fui de O senhor forma... está falando. Eu fui de forma coercitiva, colocada dentro de um ônibus, dizendo que ia nos levar, pegar os nossos nomes, os nossos dados e levá-lo e nos deixar na rodoviária. E assim eu entrei no ônibus. Tinha algum líder, né? Quando o senhor estava lá, porque os policiais estavam lá, tinha algum líder entre vocês lá que falou, olha, entra... Tinha algum líder entre os manifestantes? Não, eu não vi. E as pessoas que o senhor conhecia na hora? O senhor falou que conhecia bastante gente, já que o senhor vendeu pulseiras em vários estados do Brasil. As pessoas que o senhor conhecia, o senhor não questionou, falou, escuta, nós vamos entrar no ônibus, nós não vamos? Alguém falou alguma coisa? Não, eu estava mais preocupado com o meu material que estava ficando lá. E eu estava mais preocupado como que eu ia sair de lá. Porque o exército contornou, falou que não poderia sair. Isso aí umas 8 horas da manhã. A minha preocupação era a minha integridade física e emocional. E eu estava preocupado também com as outras pessoas que não sabiam o que estava acontecendo, porque tinham tanto exército, porque que a polícia estava do lado de fora, eu já não sabia do que mais estava acontecendo, e aí o próprio exército nos obrigou a entrar dentro do ônibus. E essas outras pessoas que o senhor está falando, que o senhor conversou, o senhor falou para elas alguma coisa? Entra, não entra? Vamos entrar no ônibus? Que elas estavam temerosas também? Eu não. Eu não sabia nem o que estava acontecendo. Tá. Bom, aí o senhor entrou no ônibus e... Aí fui levado para a Polícia Federal, sem saber por quê. Passei por uma oitiva e eu justifiquei que eu estava ali, que eu estava com as pulseiras, tive que deixar minhas pulseiras para trás. E aí não me falaram nada, me pediram para entrar numa fila, não me falaram nada, me pediram para entrar dentro de auditório, não me falaram absolutamente nada, me colocaram dentro do ônibus. Quando eu me dei conta, eu estava entrando dentro de um presídio. Um resumo, senhora. Eu fui levado de forma coercitiva, eu não tive voz de prisão,
Se eu tivesse uma voz de prisão, qual que seria o motivo pelo qual eu estava sendo conduzido para dentro de um ônibus e fui parar dentro de uma penitenciária e fiquei ali por mais de 15 dias. No ônibus, quantos ônibus mais ou menos saíram da praça lá do QG e foram para a polícia? Não sei, eram muitos. E tinham muitos conhecidos do senhor que estavam nesses ônibus? Não. E essas outras pessoas, então, que o senhor falou que conhecia de outros QGs, eles não foram? Eram muitos ônibus, eu não sei. No ônibus no qual eu estava, eu não vi ninguém conhecido. Eu não tinha ninguém ali que era conhecido. Mas essas pessoas que o senhor falou que conhecia e que também participavam, que eram de outros estados do Brasil, elas estavam lá no dia 8 de janeiro, certo? Sim. O senhor? E foram presas, a grande parte delas foram presas. Tá. Deixa eu pensar, que eu estava com uma pergunta aqui na minha cabeça e agora só deixa eu retornar. Grande parte foram presas, o senhor foi. E as senhorinhas que o senhor disse que conversou com elas também foram? Foram presas, lamentavelmente. A sensação de desespero dessas senhoras, pessoas normais, eu tinha ali como minha mãe, eu lembrava a minha avó, a minha tia, pessoas que estavam ali de joelho, rezando, com terço na mão, que não oferece menor significativo perigo para qualquer pessoa ou criança. São pessoas assim idosas, pessoas assim que uma fragilidade emocional, e o detalhe, elas estavam ali, né, envolvidas com a bandeira e com a Bíblia e rezando a grande parte, e essas pessoas foram presas, foram conduzidas. Você sabe por que elas estavam rezando e para quê? Por um Brasil melhor. E na visão em que lugar que elas estavam? Já tinham chegado na Praça dos Três Poderes? Em que lugar que elas estavam? Elas estavam, a parte no gramado, parte quando começaram a confusão lá da polícia. A polícia levou muita gente, chamava para ir lá para dentro. O senhor entrou em algum Não. no STF, no STJ? Não. Não? No Congresso? Não. O senhor só andou até o gramado? Eu fiquei até o gramado. Mas o senhor viu pessoas entrando? Eu vi pessoas sendo coagidas pela polícia, porque a polícia, de forma muito inteligente, né, e não sei se fazia parte do plano de contenção dos manifestantes, a polícia, né, tendo em vista que a posição dos três poderes ficavam para um sentido, então a polícia começou a atirar bombas sentido contrário, levando as pessoas de forma instintivamente para o sentido as três casas que foram ali, o STF, o Congresso e o Planalto. Aquelas pessoas que conseguiram se mover, que tinham habilidade de movimento, que tinham saúde, elas simplesmente voltaram, como eu. Agora, eu vi de longe pessoas sendo coagidas, não sabia, não tinha força para correr, e correram para dentro das casas para se proteger. A convite da polícia. A própria polícia ficava na porta chamando, entra aqui, vai machucar, entra. Eu olhava aquilo e ficava pensando, mas por que a polícia está chamando lá para dentro? Por quê? E essas pessoas, depois que eu fiquei sabendo, e muitas delas eu encontro aqui na Argentina, e os relatos são impressionantes, porque são senhoras que não têm o menor risco à sociedade e que foram conduzidas a entrar ali dentro para caracterizar o crime que hoje a senhora, de forma muito bem posicionada e inteligente, está tentando me conduzir. Não, muito pelo contrário, eu não estou tentando conduzir ninguém, eu estou fazendo só perguntas. O senhor responde se quiser. Eu só estou querendo saber o que o senhor viu, o que o senhor fez e nada mais. O senhor viu essas pessoas lá dentro? O senhor viu o Supremo sendo invadido, quebrado? Não, quando nós chegamos já estava quebrado. Detalhe, quando... Pela ordem, só um momento, desculpa. A nossa orientação inicial para o senhor Luiz Fernandes foi que permanecesse em silêncio, ele preferiu falar. Mas agora a doutora Adriana bem disse, o senhor responde se quiser.
Pois é, então o senhor também não tem que falar nada, Eu doutor. gostaria de mais uma vez orientar o interrogando que não responder mais as perguntas da acusação. Acho Bom, que mas é o senhor já suficiente. fez essa orientação no início, né? Acho que ele tem livre-arbítrio, né, doutor? Eu tenho. É que ó, eu não cometi crime, doutor Antônio. Eu até agradeço a sua preocupação. Eu sei que tudo que eu falar que vai ser talvez usado a meu favor ou contra. Mas voltando à sua pergunta, doutora Adriana, a senhora, de forma, né? As pessoas foram levadas. E detalhe, quando nós chegamos lá, quando as pessoas chegaram lá, já estavam quebradas e as pessoas começaram a gritar: não quebra, começaram a organizar, proteger policial, proteger viatura, tirar as pessoas que estavam quebrando, entregar para a polícia. Ou seja, todos que eu vi tiveram essa postura. E eu vi de longe, e por vídeo que eu estava com meu celular e acompanhando os vídeos, já estava quebrado. E estava quebrado por quem? Essas pessoas que quebraram, nenhuma delas foram presas. Por que nenhuma delas foram presas, gente? Impressionante. Como o senhor sabe que elas não foram presas? Porque eu estive preso e a gente começa a conversar, a conhecer, as pessoas que estavam lá falam assim: cara, eu vi essa pessoa quebrando e essa pessoa não está no meio de nós. Porque foram mais de 2.000 pessoas presas, 5.000 contidas dentro do ginásio, e as outras pessoas que foram entregues à polícia, que estavam quebrando, vandalizando, a polícia liberou todos. E aí, relatos de pessoas que estavam lá dentro, que eu tive o prazer e a oportunidade crucial de que está aqui hoje relatando, é que por que essas pessoas que quebraram não estão e não foram presas? Porque nós não concordamos. Nós concordamos com um Estado democrático, com direito de ir e vir, ao não vandalismo, ou seja, preceitos básicos de uma sociedade moderna e democrática e inteligente, porque não me cabe a impor o meu pensamento, me cabe a opor por distância. Se eu não concordo com o seu pensamento, eu tenho que sair daquele ambiente. Pronto. Eu não tenho que usar de força maior. Ninguém estava ali por agressão. Todos estavam ali por uma pacificação e por um Brasil melhor. Todos estavam ali orando, rezando, senhoras, senhores, idosos. E a polícia, reitero, a polícia posicionou a sua retaliação, induzindo as pessoas para ir para dentro das 3 casas. E hoje estão sendo hoje levadas a assumir um crime. Levadas a assumir, não. Não tem direito aqui de defesa, né? Não tem aqui a presunção de inocência. Mas é isso que o senhor está fazendo agora. É o ato de defesa, autodefesa até que se chama. Exatamente. Esse é o ato de defesa do senhor. Exatamente. Depois de 2 anos, senhora, depois de 2 anos eu tive a oportunidade de falar. Depois, porque a minha oitiva lá dentro, que aconteceu 5 dias depois, e isso já fere no meu direito penal, eu não fui ouvido. E simplesmente falei assim: ó, o juiz falou que, ó, já está decidido, nós estamos aqui só como protocolo. A senhora acha isso dentro do Código Penal correto? Eu não respondo perguntas, eu faço. Ah, desculpa. É dentro da minha insignificância. Deixa eu só perguntar uma coisa para o senhor. Como o senhor tem certeza que as pessoas que estavam lá dentro, deteriorando as coisas, inutilizando, destruindo, né, o patrimônio histórico, cultural, elas não foram presas? Já que o senhor me falou que mais de 2.000 pessoas foram presas. Como é que o senhor pode fazer essa afirmativa? Afirmativa que várias pessoas que tiveram as filmagens, tiveram todas, e muitas delas nós tentamos buscar saber quem são, porque se tratam de uma defesa dos nossos ideais, da nossa dignidade moral, porque nós estamos sendo acusados por algo que nós não cometemos. Nós estamos aqui sendo acusados por um crime que nunca existiu. Então... Por favor, pode falar, fica à vontade. Então, nós estamos sendo acusados. Então, hoje, o que é previsto pelo Código Penal, que quem acusa deveria ter as provas, aí o que acontece? O nosso excelentíssimo senhor que estava na justiça, né, senhor da justiça, ele vai lá, aperta um dedão lá e some todas as imagens. 185 câmeras, mais de 36.000 horas de gravações. E cadê essas gravações?
fazendo uma afirmação muito forte, mas o senhor pode falar o que quiser no seu Isso, interrogatório. graças a Deus, porque hoje eu estou vivendo num país que eu tenho a liberdade de expressão. Então, hoje, eu tô praticando meu direito do artigo 9º dos direitos humanos, que é buscar asilo no país no qual eu me sinta livre. Então, desde que eu não ofenda ninguém, eu posso colocar todos os meus pensamentos e arguir a qualquer pergunta que me couber, porque vivo num país livre. Hoje o Brasil é uma ditadura começando pela judicial, porque pessoas foram presas de forma coercitiva, pessoas foram levadas a presídio de forma coercitiva, pessoas foram condenadas sem direito de arguição, sem direito de oratória, sem direito a nada, sem horas, sem nenhum tipo de crime. Isso é uma ditadura do judiciário. Vocês estão impondo uma ideologia que foram colocadas e vocês estão recebendo. Porém, o seu nome, o nome de cada um que está sendo aqui, será lembrado na história, assim como o meu. Então, todos nós seremos lembrados pelo que nós fizemos por o nosso Brasil. Então, se trata de justiça. Eu estou aqui como cidadão brasileiro, asilado na Argentina, em busca de justiça, por justiça. Que a verdade venha a cobrir todos que estão hoje envolvidos nessa narrativa judicial que vocês construíram. Eu só gostaria de falar assim, uma coisa para o senhor. Quando o senhor fala vocês de forma genérica, tem pessoas e pessoas. E eu posso dizer para o senhor que eu e o Dr. Rafael aqui, nós estamos fazendo o nosso trabalho aqui com muita educação, com muito respeito ao senhor, Claro. deixando o senhor falar tudo o que o senhor quer. Então, da mesma forma que nós não estamos o ofendendo, não gostaríamos de ser ofendidos Desculpa, meritíssimo, se eu usei alguma terminologia ou tom. Não, nada disso, porque, assim, eu estou aqui eu só fazendo as compreendo. perguntas e estou quase terminando. O senhor fez alguma filmagem do senhor, quando o senhor estava lá no gramado, próximo à Praça dos Três Poderes? Eu estava com uma ligação em vídeo com a minha mulher. E essa ligação, ela foi veiculada em algum veículo? Não. Você só fez com a sua mulher? É. Só. E o senhor estava falando o quê com a sua mulher? Eu estava falando que eu estava lá. Ela estava preocupada com a minha segurança e eu liguei justamente para mostrar que eu estava tranquilo. Eu estava num local que não tinha nenhum tipo de risco, não estava longe de qualquer tipo de posicionamento que eu estivesse ali em confronto ou estivesse em algum lugar que tivesse algum risco de polícia, que eu estava no local normal. O senhor falou que o senhor conseguiu asilo político na Argentina, é isso? Isso. Porque o senhor foi preso em flagrante. Em flagrante de que crime? Oi? Em flagrante? Em flagrante? Não, o senhor foi preso, certo? Certo. Aí o senhor teve asilo, agora o senhor está asilado politicamente na Argentina. Sim. Como que o senhor fez isso? Qual foi o processo? Normal, de acordo com o artigo 14 dos direitos humanos, é meu direito buscar asilo no país no qual me sinta seguro, eu e minha família. E tem outros brasileiros que agiram da mesma forma, é isso? Claro. E é sabido por todos. Não, deixa eu saber se eu tenho mais alguma pergunta relativa a... Eu gostaria só de me pedir uma desculpa aqui, se caso usei um tom. Eu reconheço o trabalho da senhora Adriana, eu não vou saber pronunciar o seu sobrenome, mas eu lembro também na história, né, nos anais da história, as pessoas que trabalham pelos regimes, que também estavam cumprindo o seu trabalho, e que esse trabalho depois fizeram parte da história. Eu me lembro aqui, por exemplo, né, de algumas narrativas, né, de alguns filmes, por exemplo, que retratam aquela época, né, aquelas pessoas, né, que tiveram ali cumprindo o seu trabalho, que levaram as pessoas dentro dos contêineres, depois abriram o gás e deixaram que as pessoas sufocassem. Esse era o trabalho daquelas pessoas. E eu sei quando a senhora fala dessa forma que está cumprindo o seu trabalho. Eu sei. Porque só há ditador porque quando há alguém que cumpre ordens ilegais. Eu não vou entrar no mérito dessa afirmação do senhor, mas já que o senhor está na Argentina, só vou falar, o senhor poderia ler 1984. Eu já li e vi o filme, gostei muito, me abriu a mente, falei assim, caramba, peraí,
Peraí. E talvez seja assim, para o senhor ver que existe uma certa diferença quando lidamos com a verdade correta e os fatos que são os impostos. Excelência, eu termino por aqui. Muito obrigada. Eu posso deixar só uma frase? Por favor, senhor, fique à vontade. Só que eu terminei aqui. Muito obrigada, tá. Excelência. Quando a senhora fala de verdade, eu gosto de uma frase de Santo Agostinho, que a verdade não está na boca de quem fala, é no ouvido de quem escuta. Doutor Antônio Ezequiel. O que ele é empresário e trabalhava vendendo pulseiras, esse era o ganha-pão dele. Então eu pergunto, se não fosse por esse objetivo de vender as pulseiras, ele teria saído da sua casa em São Paulo e teria ido a Brasília apenas para participar das manifestações? É para eu responder, doutor? Sim, por favor. Não teria. Eu tenho uma empresa para cuidar, tinha no caso, né, que devido a todo esse processo eu perdi a empresa, perdi minha casa, perdi meus móveis, desestruturou minha família, o meu CPF foi cancelado, perdi todos os acordos financeiros, então a minha vida foi toda destruída. Então, o meu objetivo era principalmente comercial, como até hoje eu mantenho aqui, o meu objetivo aqui na Argentina, ainda como asilado político, porque eu tenho que prevalecer que a minha segurança e a da minha família, eu estou aqui por negócio, como vocês estão vendo o meu ambiente aqui agora, no qual eu estou trabalhando. Então, este é o meu objetivo. Primeira coisa, eu defendo a liberdade. Qual que é a primeira liberdade que eu defendo? Liberdade financeira. A próxima pergunta. Quando o senhor foi para Brasília para vender as suas pulseiras, em algum momento o senhor pediu para as Forças Armadas tomarem o poder no Brasil? Aqui, nunca, eu nem sei o que é isso. O que é a Força Armada tomar o poder? Que poder? Tomar o quê? O senhor pediu para as Forças Armadas impedirem o presidente eleito de assumir e de manter o então presidente como governante da nação? Eu não tenho o menor conhecimento de como que é o arcabouço político. Como é que eu vou pedir? Eu na minha cabeça, eu sou um empresário. Como é que eu vou pedir para alguém tomar o poder? O que é tomar? Segundo... Por exemplo, o senhor segurou alguma faixa escrevendo assim, intervenção militar já, ou então militares precisam assumir o comando do país. Em algum momento o senhor fez isso? Primeiramente, eu vou até complementar aqui a minha opinião sobre... Eu não gosto dos militares. Eu nunca pediria a um militar para que tomasse algum poder político. Eu não concordo. Eu já li a história e eu sei que em toda parte do mundo os militares no poder não significa boa coisa. Eu só queria e eu só busquei ali, através de todos os QGs que eu vi, que eu concordo, era a luta por um Brasil melhor, um Brasil próspero, um Brasil, aquilo que a gente sonha como Estado americano, os Estados Unidos, lá a democracia, a liberdade econômica, liberdade de expressão, e que a justiça, se eu falar alguma coisa, eu seja punido, se eu cometer algum crime, eu seja punido, mas que eu tenha liberdade e segurança de viver num país onde eu possa crescer financeiramente, eu possa colocar aos meus filhos e às minhas gerações futuras educação, que o Estado não venha conduzir o meu direito de pensar sobre religião, as minhas opiniões, e que cada um possa seguir a sua vida segundo os seus conceitos, mas que a justiça seja feita segundo a Constituição e segundo o Código Penal. Se houver crime, que a justiça seja cega, que este é o símbolo da justiça, mas que ela não tenha ali o olfato para distinguir o que é dólar, o que é real. Nas perguntas da senhora representante da Procuradoria-Geral da República, ela fez algumas indagações a respeito daquilo que o senhor concordava ou o senhor não concordava. Certo. Então, porque isso é importante para a tipicidade penal, eu quero perguntar se o senhor concordava com as pessoas que estavam levantando faixa e pedindo intervenção militar no país. O senhor concordava com isso? Não, eu não vi nenhuma pessoa levantando faixa, eu não concordo. Eu vi pessoas orando, eu vi pessoas rezando, pessoas cantando, fazendo missa, fazendo orações, pessoas ali clamando a Deus por um Brasil melhor. É isso que eu vi e é isso que eu concordo. E isso que eu mais me identifiquei em todo aquele movimento.
Eu não estive perto e não vi nenhuma faixa pedindo intervenção. E eu não sei o que é isso. E eu não concordo. Quando o senhor estava lá, o senhor quebrou alguma coisa? O senhor pegou, destruiu alguma coisa, a participar da destruição de alguma coisa? Não. O senhor concorda com esse tipo de conduta? Quem eventualmente a tenha praticado lá em Brasília? Eu fiquei indignado de ver as pessoas que estavam quebrando e fiquei extremamente feliz porque várias pessoas pegavam essas pessoas e entregavam para a polícia. Olha que coisa fenomenal. As pessoas que estavam ali eram contra o crime. Ou seja, a pessoa que vandalizou eram pegadas, levadas e entregue à polícia. Pessoas protegendo viaturas, pessoas protegendo os prédios públicos. Eu fiquei admirado e eu não concordo com nenhum tipo de vandalismo, eu não concordo com nenhum tipo de depredação contra o patrimônio público, porque isso eu estou cuidando daquilo que é meu. Porque o patrimônio público também é meu, sai dos meus impostos, sai do meu trabalho. Seu Luiz, eu vou passar a próxima pergunta. O senhor foi indagado aqui se o senhor já conhecia as pessoas que estavam no acampamento. Veja que o senhor está sendo acusado, não estou falando que o senhor fez, o senhor está sendo acusado de associação criminosa. Então, quando o senhor responde que o senhor já conhecia algumas pessoas que estavam no acampamento, isso pode fazer parecer que o senhor já tinha uma associação anterior com essas pessoas. Então, acho que é importante o senhor explicar em que nível que é esse conhecimento, quantas pessoas o senhor conhecia, o que significa exatamente dizer que o senhor já conhecia algumas pessoas que estavam lá. Então, as pessoas entravam no site, faziam contato, compravam pulseira, e eu não sabia quem eram. Muitas delas a gente falava, conversava pelo WhatsApp, manda mais 2, manda mais 3. Então, essa movimentação de material, de pulseira, que me fez assim, caramba, deixa eu pegar essa pessoa e dar um tratamento de fora cliente, um tratamento mais próximo. Então, este conhecimento é a nível comercial. Então, eram pessoas que, caramba, se você me fizer 10 pulseiras, você tem preço melhor? Tem, e eu vou te dar um desconto de tal. E aí a gente colocava essas pessoas com potencial comercial maior numa lista separada, que eram pessoas que a gente tinha um potencial de comercialização maior. Então, essas eram as pessoas, que muitas dessas pessoas eu fiz questão, indo para Brasília, fazer, então, ter a oportunidade de conhecê-las pessoalmente. Porque, talvez, porque dentro do nosso portfólio de produtos não tem só esse produto. E a gente gostaria de colocar outros itens. Então, este era o nível de conhecimento que eu tinha com essas pessoas, a nível comercial. Pessoas que compravam, mantinham compras recorrentes e algumas delas cresceram o volume. Comprou 1, comprou 3, 5, 10 e começou a me fazer propostas assim, se eu te comprar 100, quanto que você me faz? Ah, deixa eu ver o melhor preço. Então essas são as pessoas que ali eu conhecia dentro de um preâmbulo comercial. Última pergunta. O senhor disse que está asilado na Argentina. O senhor conseguiu se estabelecer na Argentina de modo formal? O senhor tem algum documento que permita o senhor estar na Argentina? Ou o senhor simplesmente buscou isso que o senhor entende como uma proteção com base na sua compreensão do direito internacional? Eu entrei como asilado, normal, tenho meu documento, minha precária, todo o trâmite dentro do processo de asilo, de refúgio, como é um direito universal de qualquer pessoa no mundo inteiro. E hoje me pré-estabeleci também empreendendo, vendendo, como vocês estão vendo aqui. Aqui hoje eu fiz parte da minha casa como o meu escritório de trabalho. Então eu comercializo lingerie, eu comercializo cremes, eu fabrico sabonetes, eu fabrico pulseira. Agora eu fabrico pulseira da Argentina, já vou fazer também do Boca, do River, vou fazer dos outros times. Eu sou empreendedor, eu estou buscando aqui oportunidade de crescimento. Última questão, Excelência. Obrigado, doutor Rafael, pela paciência. Última questão. O senhor mantém o não interesse em aceitar o acordo de não persecução penal? Doutor Antônio, eu vou medir aqui as minhas palavras, tá? Objetivamente, sim ou não, por favor? Não. Porque se o senhor falar muito, pode ser pior para a sua defesa. Tá bom, não. Então, como é que eu vou aceitar um acordo no qual que eu tenho que assumir um crime que eu nunca cometi? Primeiro. Tá certo. Compreendido. Obrigado, Excelência. Não tem mais perguntas. Obrigado, doutor Antônio Ezequiel. Então, declaro encerrado o interrogatório do réu Luiz Fernandes Venâncio, saindo os presentes intimados para fins do artigo 402 do CPP.
Obrigado, doutor Antônio Ezequiel. Obrigado, senhor Luiz Fernandes. Boa tarde. Boa tarde a todos. Maicon, tem alguém da 1317? Não, doutor Rafael, tá a doutora Marta, ela falou que vai protocolizar o subestabelecimento dela, mas o réu não tá, não. Então, nada de réu? Então esse seria só para a revelia e para fins do 402, né, do CPP. Aí ela falou que